a jornada da vida e seus equipamentos imprescindíveis. Gosto de pensar no sentido da vida. Eu sei que sou diferente. Já aceitei este fato. Há algumas alegorias que me ajudam a ter um melhor entendimento do sentido da vida. Pensar na vida como sendo um caminho ou uma jornada me esclarece e me ajuda a entender, a aceitar e a prosseguir. Aceito a ideia de que nossa vida, e a partir de agora chamarei de nossa jornada, começa no início da nossa existência e terminará no fim da mesma, nesta realidade que vivemos hoje. O início pode ser entendido como ponto de partida e o fim como ponto de chegada. Se você nasceu na segunda metade do século passado, pode se lembrar dos diversos jogos de tabuleiro ou jogos de mesa, em que você, jogando um dado ou mais, sua peça saía do início e ia andando as casas adiante. Algumas casas traziam surpresas, boas, outras indesejadas. Ande mais 4 casas. Oa! Volte 3 casas. Puxa, assim eu vou perder. A vida não é um jogo de dados, mas é um caminho com várias casas ou etapas a serem alcançadas. Às vezes, vamos penosamente mudando de casa em casa, outras vezes, olhamos para trás e nos damos conta que passamos rápido demais por tantas casas. Meu Deus, meu filho está entrando na faculdade e eu ainda achando que ele era o meu garoto. O quê? Ela quer marcar o casamento? Mas ela é tão nova. Perdi minha garotinha. As casas foram passadas e as etapas foram cumpridas. Também me ajuda a pensar que a vida é uma jornada que tem vários trechos. É como uma pessoa que sai de bicicleta e vai do Rio de Janeiro até a cidade de Paraty. Ela vai planejar pontos para parar, descansar, alimentar-se e dormir. Então, a vida é uma jornada que segue uma trilha, um caminho e possui etapas, pontos de parada, bifurcações, cruzamentos, tipos de terrenos diferentes. Tem subida, tem descida, tem curva fácil, curva perigosa, tem engarrafamento, às vezes tem sinal vermelho, sinal verde, ou se tem que parar para o trem passar. Enfim, inúmeros fatos e fatores de uma longa viagem. Nossa jornada se assemelha em muito a esta realidade. Ela é feita de pontos. Certamente, os que me ouvem estão em pontos ou trechos diferentes. Mas é certo que o ponto final ainda não chegou. Espero que ainda esteja longe. Algumas inquietações nos alcançam quando paramos para pensar na nossa jornada. São elas: como alcançar o melhor do que há nesta minha jornada? Como usufruir o que de bom a vida tem para oferecer? Será que posso viver a vida de modo superlativo? Ou só tenho que me empurrar para vencer mais um dia ou mais uma etapa entediante? Sabe aquele cara famoso que se deu muito bem cantando: deixa a vida me levar, leva eu, deixa a vida me levar. Será que
ele está certo? Bem, se a sua vida está na descida, tudo certo. Teste os freios e vai na força da gravidade. Mas não feche os olhos. Olhe na pista. Algo inesperado pode acontecer. Mesmo nas grandes descidas surgem as curvas. Mas a vida não é feita só de descida, não é mesmo? Acho que, na verdade, tenha mais subida. Bem, tudo é uma questão de perspectiva. Vamos considerar algumas coisas que você deve levar na sua mochila para que a sua jornada lhe traga muita realização e você experimente algumas das melhores vivências, dos mais saborosos frutos que a vida oferece. Zig Ziglar, escrevendo sobre este assunto, diz: para alcançar o melhor que a vida tem para oferecer, basta dedicar o melhor de si à vida. Em outras palavras, para você ter o melhor da vida, você precisa dar o seu melhor à vida. Para ele, há 3 pilares sobre os quais se constrói uma vida com excelência. São eles: paixão, desempenho e propósito. Vamos pegar uma carona e pensar nesta coisa chamada paixão, como algo que precisa estar na nossa bagagem. A força da paixão. Me junto aos que não creem ser possível alguém viver uma vida realizadora se não se sentir motivado a isso. Da mesma forma, não acredito que uma pessoa seja capaz de alcançar seu melhor desempenho se não tiver paixão pelo que faz. Nossa jornada tem obstáculos demais para se chegar à plena realização sem paixão. Você vai cometer erros, se desapontar, seus recursos ficarão escassos, quase todos os dias você encontrará uma razão boa, consistente e lógica para desistir do que está buscando. E se não tiver paixão, é isso que fará. A paixão é o elemento básico para o seu fazer, para o seu desempenho e para a disposição de fazer o que precisa ser feito. É a paixão que nos dá a determinação de fazer, e fazer de novo, e de novo, até aprender a fazer direito. Quando a gente aprende a fazer, basta fazer. Mas, olhe bem, tem que fazer. Veja o que alguns pensadores disseram sobre isto. A experiência demonstra que o sucesso tem menos a ver com a capacidade do que com o entusiasmo. Vence aquele que se dedica ao que faz de corpo e alma. Charles Buxton. O problema principal não é que sejamos apaixonados demais por coisas ruins, e sim, é a precariedade da nossa paixão pelas coisas boas e certas. Larry Crabb. Se queremos de fato alcançar a plenitude das nossas capacidades, precisamos ativar a nossa paixão. A paixão é subestimada e pouco valorizada. Quando um atleta de habilidade média alcança marcas fantásticas, a paixão deve levar uma parte do crédito. Quando alguém que tem algum tipo de deficiência no aprendizado supera os muitos obstáculos e alcança todas as graduações maiores, uma parte importante deste fato deve-se à paixão. A paixão desempenha um papel muito importante em todas as grandes realizações. Desenvolver a paixão é um processo, não um acontecimento. Há etapas necessárias a serem vencidas.
primeira etapa é identificar a paixão e dela se alimentar. Alguns iniciam isto bem cedo, outros só mais tarde. Mas nunca é tarde para iniciar o uso de sua força. É claro que eu estou falando de paixões saudáveis e de paixões que geram resultados positivos. Uma paixão nobre, quando descoberta e desenvolvida, produz grande alegria e recompensas pessoais a muitos. Pessoas diferentes são motivadas por coisas diferentes. Mas a inspiração é fundamental quando nosso objetivo é o de descobrir o que ativa a nossa paixão. Sim, você terá que abrir portas fechadas. Você já se viu diante da placa entrada proibida ou proibida a entrada? Claro que sim. Ouça essa história. Uma moça com dislexia tinha dificuldade para ler placas. Quando foi visitar seu primo com câncer no hospital, por causa desta dificuldade, não conseguia achar a ala em que seu primo estava. Ao ver o médico passar, ela pediu orientação para ele indicar a direção certa que deveria tomar. Ele disse: siga este corredor. No fim dele, vire à direita. E ao ver as portas fechadas com este sinal que indica entrada proibida, atravesse todas as portas e você vai chegar onde precisa. Aquilo mudou a vida daquela moça. Ela aprendeu naquele dia que era capaz e passou o resto de sua vida atravessando portas fechadas com a placa proibido para você. Mensagens tóxicas e condicionadas podem brotar rapidamente na sua mente diante de uma porta e lhe dizer: aqui você não pode entrar. Isto não é para você. Este é o momento de você atravessar as portas que o seu medo lhe diz que estão fechadas para você. Eu desafio a ir além dos seus medos. Faça como Debbie Macomber, que atravessou muitas portas e se tornou uma aclamada autora de romances nos Estados Unidos. Os sonhos se tornam realidade quando são alimentados por uma paixão. As motivações apropriadas sempre estimulam o alcançar as metas que trazem o bem e ajudam as pessoas. A paixão por algo maior o fará sair da mera sobrevivência para a condição de ser alguém relevante para os seus e lhes proporcionar benefícios significativos. Há muitos que, movidos por uma paixão firme e consistente, fizeram de suas vidas uma fonte incessante de entusiasmo, não apenas para si mesmos, como também para muitas outras pessoas. Para estes, a paixão foi uma dádiva e o servir aos outros uma constante. A paixão que gera motivação é um equipamento, um item imprescindível para uma jornada realizadora. Que tal descobrir e ativar a sua paixão?